Olá, oitavo ano! Hoje o conteúdo estudado será da unidade 3, tá? A partir da página 316, que fala sobre o quê? Sobre a energia elétrica, né? Que significa o quê? São as cargas em movimento, ok? E aqui na primeira página, né, já mostra as torres, né, de transmissão de energia elétrica, né, que nós tanto precisamos hoje em dia, ok? O que é isso, né? A capacidade de transportar corrente elétrica é uma das propriedades, né, dos materiais, que é o que? A condutibilidade elétrica, tá? E essa propriedade, ela depende da existência de cargas elétricas livres, né? Que esses materiais têm. E assim, quanto maior a quantidade de cargas livres, maior a sua condutividade elétrica. E quanto menor, tá? Menor a sua condutividade elétrica. Aqui fala também, ó, sobre os condutores de eletricidade. São os bons, os maus e os semicondutores, tá? Quando a gente percebe, né, esses funcionários das empresas de eletricidade, eles sempre estão com uma proteção individual, né, que é o que? Botas e luvas de borracha. Por quê, né? Para que eles não tomem choque. Então, a borracha, ele é um mau condutor de eletricidade. A professora já explicou isso na videoaula ao vivo, tá bom? E o que acontece, né? Esse material condutor de eletricidade, ele terá sempre elétrons livres para se movimentar. Lembra que a professora já explicou que são os elétrons, os prótons e os nêutrons, né, que fazem parte do átomo, tá? Que forma o quê? A matéria, os objetos, os corpos, tudo bem? E esses átomos, os metais, né, que apresentam uma eletrosfera muito grande, né, se comparada aos outros átomos, eles se movimentam, tá? E dessa forma, alguns elétrons estarão muito distantes do seu núcleo atômico, tá? E fazendo com que haja menor atração dos prótons, né, lá no núcleo, no meio, né? Com esses elétrons. E assim, pessoal, esses átomos metálicos, eles perdem elétrons com maior facilidade, tá? Do que os não metálicos. Então, o que confere, né, ao material a condutividade de elétrica são o quê? Os elétrons livres, que é muito importante, tá bom? Aqui na próxima página tem uma experiência, tá? Eu costumo fazer na sala de aula, só que, né, devido à pandemia não tem como, mas vocês podem realizar esse experimento em casa, mas com muito cuidado, tá? Tem um exemplo aqui. Agora, na página 318, fala sobre os condutores isolantes e semicondutores. O que é isso, né? Nós já sabemos que a condutibilidade elétrica é uma propriedade específica da matéria, devido à presença, né, de elétrons livres ou não. Então, é a estrutura atômica desse átomo que determinará, tá, se esse material é condutor ou isolante. Isso aqui tá muito fácil, tá? Os condutores, eles de eletricidade, tá? Eles têm cargas elétricas livres, tá? E ocorrem nos metais e podem ser elétrons livres e como esses materiais isolantes, né, não apresentam elétrons livres, eles não conduzem eletricidade. Um outro exemplo aqui que fala nesse segundo parágrafo dos condutores nas soluções aquosas, salinas, né, que contêm sais, também são consideradas boas condutoras de eletricidade, tá? Por quê? Não haverá elétrons livres, e sim cargas positivas, no quais, esses sais, quando se dissolvem na água. E a água do mar, né, tem muitos sais, todo mundo sabe disso, né? Então, ela é uma excelente condutora de eletricidade, ok? E assim também o nosso corpo, tá? O corpo do ser humano, ele tem cerca de 70% de água, então, e tem vários sais dissolvidos, então ele é um bom condutor também de eletricidade, tá? E aqui no último parágrafo aqui, né, que fala sobre os condutores, fala assim, que alguns compostos se dissolvem, né, se misturam em água e ocorre um fenômeno chamado de dissociação iônica. O que é isso, né? O cloreto de sódio, que nós usamos na cozinha, o sal de cozinha, tá? Ele é formado por um conjunto de átomos positivos,
o sódio. E tem um conjunto de átomos negativos, que é o cloreto, tá? Que forma essa substância, tá? E esses átomos, eles são chamados do quê? De íons. Isso daqui é muito importante, tá? E quando um íon é positivo, ele chamará cátion. E quando o íon é negativo, ele se chamará de ânion. Então, esse processo de dissociação é o quê? É a separação dos íons, que ocorre na presença de água. Então, os íons, né, os cátions ou iânions, eles ficarão livres na solução aquosa, e o que torna essa solução, né, condutora de eletricidade, ok? Agora, os isolantes, né, acho que já dá para, através, né, condutores, isolantes e semicondutores, já dá para saber o que é, né? Isolante, o que significa, né? Que eles são formados, né, por átomos que apresentam os elétrons mais próximos ao núcleo atômico e eles não têm mobilidade, né? E o que não permitem o quê? A condução da eletricidade, porque eles não apresentam íons. Um exemplo é o açúcar e a borracha, tá? E outros que contêm íons, mas que não estão livres, como, né, o cloreto de sódio puro. Então, a água pura, ela não terá carga livre e será má condutora de eletricidade, assim como sais puros e secos, tá bom? E aqui, por último, sobre os semicondutores, o que é isso, né? Eles são chamados desse jeito porque eles apresentam características intermediárias, então, entre os condutores e os isolantes. E essa condutibilidade elétrica desses materiais, elas podem ser alteradas, dependendo dessas condições que elas são submetidas, tá? Por exemplo, né, o material semicondutor, ele pode se comportar como isolante, como condutor de eletricidade. E assim, são esses materiais são utilizados pela indústria de eletrônicos, tá? É o caso do silício, que é muito conhecido e muito utilizado. E os semicondutores, eles são sólidos, né? Eles têm forma, eles são capazes de condição de isolantes para condutores com muita facilidade, tá? Então, quando esses elétrons recebem certa quantidade de energia, eles tornam-se livres. Aí que tem a capacidade de condução, tudo bem? Agora, na próxima página, 319, fala sobre o Vale do Silício, tá? O que é esse vale? É onde tem as maiores indústrias, tá, de tecnologias do mundo, que fica lá na Califórnia, nos Estados Unidos. É chamado Vale do Silício, tá? Porque tem uma grande concentração do elemento silício, que é um material utilizado na fabricação dos componentes elétricos. Então, as maiores empresas de tecnologia, eles ficam lá nessa região, tudo bem? Agora, no finalzinho da página, aqui 319, fala sobre o quê? Os circuitos elétricos. Daqui é muito importante, porque tem exercício que fala sobre esses circuitos elétricos, tá? É o quê? É um conjunto de materiais, tá? Que tem funções diferentes, capazes de transportar corrente elétrica para utilização de energia, tá? E eles podem ser formados pela interconexão de diversos componentes. E todo o circuito elétrico, ele sempre deve conter o quê? Isso aqui é muito importante, tá? Ó, tem que ter fios ou trilhas, tá? Para representar o caminho por onde essa energia ela vai circular. Ela tem que ter uma fonte de energia elétrica, tá? Tem que ter um interruptor para ligar e desligar. E tem que ter resistores e capacitores, tá? E aqui na imagem do lado, nós temos um circuito elétrico simples. Tudo bem? Tem o interruptor, tem os fios, tem aqui, né, uma pilha e tem aqui uma lâmpada. Formou um circuito elétrico, ok? Aqui na próxima página, 320, fala sobre os componentes, né, de um circuito elétrico. Nós temos os geradores, tá? É aquele aparelho capaz de transformar qualquer tipo de energia elétrica, tá? Pode ser uma usina hidrelétrica, termoelétrica ou termonuclear, ou uma pilha, uma bateria de automóvel, tudo bem? E tem uma diferença, tá? Os conceitos de pilha e bateria. A pilha, ela é um fenômeno químico, ela é espontâneo, tá? Que ocorre a produção de eletricidade. E nas pilhas, a energia química é transformada em energia elétrica.
Na bateria, tá? É um conjunto de pilhas em série, tá? E a potência das pilhas será o quê? Somada. É o caso da bateria do automóvel, tudo bem? E atualmente, né, nós temos as pilhas recarregáveis. Tem um exemplo aqui, né, uma representação de uma bateria de um automóvel, ok? Aqui embaixo, no finalzinho da 320, tem o texto que fala assim, sobre os resistores. O que é isso, né? Ele é fundamental, tá? Em um circuito, porque eles são capazes de transformar energia elétrica em energia térmica. E é chamado efeito Joule, tá? Ele é, na física, a lei de Joule, tá? É a relação do calor gerado pela passagem de uma corrente elétrica, tudo bem? E ele é fundamental porque ele transforma toda energia elétrica, tá? Em calor. Onde que nós utilizamos isso no nosso cotidiano? No chuveiro elétrico, tudo bem? Que é muito importante, tá? Agora, tem o exemplo dele aqui, né? Queimado, resistência queimada de um chuveiro, muito comum, tá? Na minha casa eu não tenho esse tipo de chuveiro, na minha casa o chuveiro é aquecido a gás, tá? Mas por muitos anos eu sofri muito com essa resistência queimada nos dias de inverno, né? Normal. Agora, na próxima página, fala aqui na 321 sobre os tipos de circuitos elétricos, tá? Nós temos o circuito em série e o circuito em paralelo. O circuito em série, pessoal, eles são aqueles, né, que os resistores estão ligados em uma única sequência, tá? Então, um após o outro. Então, não tem divisão nesse circuito. Então, quanto maior o número de resistores em série, maior a resistência desse circuito. Aqui temos um exemplo, né? Se nós ligarmos duas lâmpadas a uma fonte, que tem, né? Uma corrente elétrica atingirá a segunda lâmpada e ela tem que passar primeiro, né? Pela primeira lâmpada, ok? Se uma queimar, a segunda não acenderá. Então, aqui, ó, a representação de um circuito em série. Aqui embaixo tem o circuito em paralelo. O que é isso, paralelo, né? As ligações, elas são montadas, tá? Com esses resistores independentes, né? E todos os componentes serão conectados a uma fonte independente do outro. Então, esse tipo de ligação faz com que a resistência total, ela diminua, se tivermos uma quantidade maior desses resistores. Por exemplo, aqui, ó, se nós ligarmos duas lâmpadas a uma fonte, né? Igual temos aqui na representação, as lâmpadas se acenderão o quê? De uma maneira independente. Então, uma não depende da outra. Se uma queimar, a outra funciona normalmente, tá bom? Aqui temos o jogo rápido, vocês podem realizar, ok? Que depois eu corrijo. Na próxima página tem um experimento também, construindo uma pilha caseira. Eu faço com vocês esse experimento em sala de aula, né? Mas vocês podem realizar esse experimento com muito cuidado em casa, tá bom? É muito bacana. Aí aqui, na página 324, transformação de energia. Hoje em dia, né, nós precisamos muito, né, desses aparelhos, né, com consciência na utilização, tá? Como que é feita essa transformação de energia? O que nós temos em casa, né? Nós temos a geladeira, o chuveiro, a televisão, nossos celulares, secador de cabelo, chapinha, né? São alguns dos exemplos, né, que nós usamos na nossa casa. E sem eletricidade, né, infelizmente eles não funcionam. Então, ó, esses aparelhos eletrônicos, né, elétricos, são equipamentos que transformam a energia elétrica em outro tipo de energia, como energia térmica, luminosa ou mecânica, ok? E os aparelhos são classificados de acordo com esse tipo de transformação que eles realizam. Por exemplo, ó, o aparelho resistivo é aquele, né, que a energia é transformada em energia térmica, de calor. Um exemplo, né, o chuveiro, o secador de cabelo, a chapinha, a cafeteira, tudo bem? A torradeira, o ferro de passar. Os aparelhos motores são aqueles, né, que tem um motor que transforma a energia elétrica em mecânica, tá? Que eles precisam gerando rotação em torno de um eixo. Um exemplo, né, que precisam de motores: geladeira, batedeira, liquidificador, tá? Outros aparelhos comunicadores informativos, eles funcionam através de ondas eletromagnéticas recebidos por antenas, são aparelhos mais complexos, eles têm a função de guardar informação, né, decodificá-la e transportá-la
portanto, né, serve para comunicação através dessa captação de ondas eletromagnéticas. Um exemplo, rádio, computador, telefone, microfone, televisão, tudo bem? Então, tá aí a diferença, tá? Desses aparelhos e o tipo de transformação de energia que eles geram, tudo bem? Tem um jogo rápido, vocês podem realizar também, ok? E aqui, por último, pessoal, é muito interessante, fala sobre o cálculo de consumo de energia elétrica nos aparelhos, tá? E eles têm uma propriedade chamada de potência elétrica. O que significa? Quanto de potência, né? Quanto de energia elétrica um aparelho é capaz de converter, né? Um tipo de energia a cada segundo. Muito importante aqui, ó. A potência elétrica é representada pela letra P maiúscula e a medida em watts, tá? Representada pelo W maiúsculo, ok? E essa potência, ela, muito importante, tá? Vocês podem grifar. Ela consiste no quê? Na indicação de rapidez com que esse trabalho é realizado. Ele mostra a quantidade de determinada energia convertida por segundo, tá? E a sua medida, tá? Essa unidade de medida internacional é o watts, tá? Que significa o quê? Joules, que é a unidade de medida de energia por segundo, tá? Então, a potência vem indicada nos aparelhos, tá? No secador, vocês podem perceber, na batedeira, tá? Indica a potência desses aparelhos, tudo bem? Uma lâmpada, ela tem 100 watts, 80, 60, tá? Um chuveiro, tá? E tem a potência de 3.600 watts. A geladeira também, né? Tem bastante potência, tudo bem? E o símbolo é o W maiúsculo, tá? Na física, quando vocês estudarem lá no ensino médio, a capacidade dessa conversão, né, de tipo de energia é chamado de trabalho, tá? Que, portanto, essa potência elétrica indica o quê? O trabalho realizado por um aparelho nas nossas casas, escolas, trabalhos, tá? E a indicação de 100 watts em um aparelho elétrico representa sua potência, informa que ele é capaz de converter 100 joules, né, de energia a cada segundo. E todo mês, né, acho que vocês já ouviram falar, o pai de vocês, o consumo, né, de energia elétrica, tá? Como ele é calculado? Ele é multiplicado a potência desse aparelho pelo tempo, né, em horas que ele é utilizado, tudo bem? Temos a fórmula aqui, tá vendo? Ó, consumo igual a potência vezes o tempo. Para calcular esse consumo, né, por exemplo, de um banho de 30 minutos, tá? Ficou aí 0,5, tá? Horas, e um chuveiro de 3.600 watts. Nós temos o consumo do chuveiro, tá? Ele é multiplicado. Aí aqui, ó, 3.600 watts vezes 0,5. Daí temos o consumo do chuveiro, 1.800 watts hora, tá? Watts por hora. Então, se uma família tem 4 membros, a cada banho, né, de 30 minutos, meu Deus, muito tempo, não pode, né? Esse consumo total de energia, né, será de 7.200 watts hora dia, ok? Por dia. Então, a unidade mais comum, tá, para representar esse consumo de energia elétrica é o quilowatts hora. Por quê? Para transformar esse watt-hora, tá, em quilowatts, é só dividir por 1.000, tá? Então, lá tem concluímos, né, que esse chuveiro, ele consumiu 7,2 kWh por dia. Outro exemplo, né, da lâmpada, né, de 100 watts. Se essa lâmpada ficar acesa 8 horas por dia durante um mês, né, de 30 dias, ao final do mês, né, será consumido quanto? Tá aqui, ó. Tem o consumo, 100 watts vezes 240 horas, multiplicou, deu 24.000 watts hora. E depois ela é transformada em 24 quilowatts por hora, tá? E assim, esse medidor de energia soma os valores consumidos, né, de todos os aparelhos de casa, tá? De tudo que consome, né, energia elétrica, tudo bem? É somado ao final do mês, né? E ele é multiplicado pelo custo da tarifa vigente, tá? Na região. Cada região do país, né, tem a sua tarifa, tá? E é cobrado na nossa conta todo mês, né, de energia elétrica. Então, é isso, tá, pessoal? Temos aqui, né, o valor da fatura, consumo vezes o custo de quilowatts-hora, e varia de acordo, tá, de cada região brasileira. E ao considerar o valor, né, de quilowatts-hora de 0,60 centavos, a lâmpada do exemplo, né, que eu dei ali em cima, que a apostila deu, contribuirá com o quê?
com R$ 14,40 no valor da fatura. Então, é tudo somado de todos os aparelhos, né, utilizados na casa durante o mês e vem na nossa fatura no final do mês, ok? Por enquanto é só, pessoal. Até a próxima aula.